Bom dia a todos do Momento de Sabedoria. Estamos em mais uma aula teológica. Quem fala com vocês é o pastor Fábio, pastor da Igreja Evangélica Chama Viva sobre o Altar. E nós estamos falando na segunda aula dos profetas menores. Nós iremos falar um pouco sobre Obadias. Você sabe qual é o significado da palavra Obadias? A palavra Obadias significa Deus, servo de Deus. Fala do castigo aos edomitas, fala dos orgulhosos com Israel. E o autor é o próprio Obadia, que escreveu esse livro. Ele mesmo escreveu em 840 a 586 a.C. Agora eu quero falar com vocês sobre o profeta Jonas. É um dos profetas menores. O nome dele significa pomba. Fala da fidelidade de Deus perante o mundo e a milagres, Porque houve grandes milagres quando ele foi engolido pelo grande peixe. O autor Jonas escreveu por volta de 760 a.C. Temos também o autor Miqueias, que é um dos profetas menores, que o significado do nome dele é quem é como Deus. Fala da futura glória de Israel e o autor é o próprio Miqueias. Ele escreveu em 700 a.C. Quero falar também um pouquinho sobre Naum. Naum significa consolação, fala do caráter de Deus e a destruição de Nínive. Autor é Naum, em 663 a 612 a.C. Quero falar sobre o profeta do avivamento, que é Abacuque. Abacuque significa abraçador. Fala do amor de Deus. É um salmo, Fala do amor de Deus, salmo de louvor, justificando a fé. O autor de Abacuque, o autor foi o próprio Abacuque em 607 a.C. Eu quero falar também sobre mais um dos profetas menores, Sofonias. Sofonias significa Deus esconde. Fala de julgamento, juízo das nações pagãs e descreve o milênio. O autor é o próprio Sofonias em 625 a.C. Ele é o próprio autor. Agora vamos falar do profeta Ageu. O profeta Ageu significa festivo. Fala de apelo à coragem, à consciência pura, em confiar em Deus, no futuro e construção do templo. O autor é o próprio Ageu, em 520 a.C. Agora vamos falar de Zacarias. Zacarias significa Deus lembra. Fala do reinado do Senhor, refere-se ao retorno de Cristo. O autor é Zacarias, em 520 a 518 a.C. Vamos falar de mais um profeta menor, Malaquias. Malaquias significa meu mensageiro. Fala do verdadeiro culto a Deus e o arrependimento. O autor é o próprio Malaquias.
em 450 a 400 antes de Cristo. Meu amado e querido ouvintes do Momento de Sabedoria, é muito bom nós aprendermos teologia, que é o estudo da Palavra de Deus. A palavra teologia, teo significa Deus, logia significa estudo. Então, o estudo sobre Deus. Nós estamos estudando sobre Deus e eu faço questão de sempre estar falando sobre isso. E eu estou explicando parte por parte da Bíblia Sagrada, antes dela, até antes mesmo dela ser formada entre os 66 livros, antes de passar pelo Concílio de Nicéia, antes de ter como eu falei aqui, da Septuaginta, aonde foi escolhido 70 judeus sábios para poder elaborar, para poder estar traduzindo. E olha que para traduzir a Bíblia Sagrada naquela época, eles lia, voltava, relia de novo, apagava tudo de novo e fazia tudo de novo para não ter erro. Se eles errassem um A, eles apagavam e faziam de novo, porque eles tinham um compromisso muito grande com Deus. Então, na Constituição, na formação dos 66 livros da Bíblia, até ser aprovado, quando nós falamos canon, nós estamos falando em cano, né? Então, nós sabemos que para que a Bíblia estivesse hoje em nossas mãos, teve que passar por todos esses processos, na qual, desde o início da aula teológica até agora, vocês estão ouvindo e aprendendo através da aula teológica. Agora nós vamos entrar na nossa aula 12, o Novo Testamento. Aula 12, o Novo Testamento. Eu irei falar com vocês sobre a divisão do Novo Testamento, sobre a ordem numérica descrita na Bíblia, não cronológica. Eu irei falar com vocês agora sobre o Evangelho das Boas Novas, livros, manifestação de Cristo, o Salvador. Então, a partir de agora, vamos falar do Evangelho de Mateus. Mateus significa dom de Deus. O autor Mateus, em 60 a 70 depois de Cristo, o tema é Cristo, o Rei para os judeus convertidos. Então, Mateus foi um dos grandes discípulos de Jesus Cristo, na qual teve uma participação muito importante e faz parte dos livros sinóticos, na qual em outra aula eu vou falar sobre os livros sinóticos. Agora eu quero falar do livro de Marcos. Marcos significa defesa. Autor foi João Marcos, em 50 a 60 depois de Cristo. O tema é Cristo, o servo para os romanos convertidos. Quero falar sobre Lucas, que significa que dá a luz. Autor Lucas, o médico, em 60 depois de Cristo. O tema é Cristo, o Filho do Homem, para o grego convertido. Do homem para o grego convertido. Quero falar também de João. João significa Deus é doador. O autor é o apóstolo João, em 85 a 90 depois de Cristo, e revela Jesus no sétimo milagres. História do início da igreja.
Primeiro livro, a propagação de Cristo, ressurgido e poderoso. Atos dos Apóstolos, o autor é Lucas, o médico. Em 61 depois de Cristo, registra a expansão da igreja em 30 anos, enfatizando a prática da doutrina e padrões éticos cristãos. Epístolas, interpretação, propagação de Cristo, são 21 livros, o cabeça da igreja. Romanos, autor Paulo, 58 depois de Cristo, doutrina da justificação, justiça de Deus para a igreja gentia de Roma. 1 Coríntios, autor Paulo, 56 depois de Cristo, fala do uso dos dons espirituais, teologia pastoral para a igreja de Corinto. 2 Coríntios, autor Paulo, 57 depois de Cristo, Paulo, defensor da sua autoridade, relembra a igreja o compromisso de ofertar. Gálatas, autor Paulo, 49 a 55 depois de Cristo, o tema é justificação pela fé, fruto do Espírito Santo, polêmica judaica na Galácia. Efésio, autor Paulo, 61 depois de Cristo, o tema é a salvação pela graça e relação entre igreja e Jesus. A igreja de Éfeso. Filipenses, autor Paulo, 61, fala da doutrina, da humilhação de Cristo, da oração para com os de Filipos. Colossenses, autor Paulo, fala da supremacia e pessoa e obra de Cristo. Conosco contra a heresia em Colosso. 1 Tessalonicense, autor Paulo, em 51, fala do arrebatamento e do dia do Senhor para a igreja de Tessalônica. 2 Tessalonicense, fala, o autor é Paulo, fala do homem, do pecado, anticristo, contra o imediatismo da igreja. 1 Timóteo, o autor Paulo, fala da conduta e o combate entre doutrina pura e heresia financeira a Timóteo. 2 Timóteo, autor Paulo, fala de apostasia, inspiração das Escrituras e coroa de justiça para Timóteo. Tito, autor Paulo, em 65 depois de Cristo, fala sobre presbítero, faixas etárias, governo, regeneração, obras para Tito. Filemon, autor Paulo, fala da fé e liberdade, compromisso e testemunho de comunhão eficiente a Filemon. Hebreus, autor incerto, talvez alguns afirmam que sejam Paulo, mas não temos a certeza o suficiente que foi Paulo. Mas sabemos que foi alguém que foi um sacerdócio de Cristo, superior à lei, a crentes ricos da Itália. Tiago, autor, o próprio Tiago, fala da conduta, da graça ética cristã, da fé, da obra, da língua e oração para a igreja primitiva. 1 Pedro, autor Pedro, fala da vitória sobre o sofrimento e a graça de Deus
para crentes espalhados no mundo. Segunda Pedro, autor Pedro, 66 depois de Cristo, fala contra a heresia, inspiração da Escritura e parousia, o verdade do Evangelho. Primeiro João, autor João, 90 depois de Cristo, fala da realidade da encarnação do Verbo e da alta ética da vida de Cristo, nos mandamentos de Cristo contra a falsa doutrina. O autor João fala dos falsos líderes, dos problemas eclesiásticos para Gaio, Jesus, a moral cristã. Revelação, consumação em Cristo. O livro Alfa, Ômega, Cristo volta para reinar. Está em Apocalipse, revelação dos últimos tempos. Autor João, a revelação de Jesus para as 7 igrejas da Ásia. É isso aí. Por hoje, nós encerramos esta aula e nós falando sobre o Novo Testamento, né? Aula 12. Falando sobre o Novo Testamento, eu expliquei aqui os profetas sobre cada livro. Eu dei um resumo sobre cada livro para você entender sobre cada livro. Sobre Mateus, sobre Marcos, sobre Lucas, sobre João, sobre Atos dos Apóstolos, quem foi esse escritor. Quem foi o escritor, Fernanda? De Lucas ou de Atos dos Apóstolos? Quem foi o escritor de Atos dos Apóstolos? Irmã Maria Francisca? Quem foi o escritor de Atos dos Apóstolos? Irmã Doris? Quem foi o escritor de Atos? Estou aguardando a resposta pelo WhatsApp. As irmãs aqui já mandaram para mim as respostas das outras aulas. Está com nota 10. Não teve nenhum erro. Acertaram todas. A nossa próxima aula será a aula 13. Será sobre soteriologia. Mas será na nossa próxima aula. Agora a gente vai orar e vai buscar a presença do nosso Deus. Amém? Vamos orar? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino e a glória para todos sempre. Amém. Meu amado e digníssimo Mestre, eu quero agora me colocar na tua presença para orar por todos os alunos da aula teológica da Igreja Evangélica Chamas Vivas sobre o Altar. Eu quero apresentar a vida de Maria Francisca, de Doris Almeida, de Fernanda Nogueira, a vida de cada pessoa que ouve, que participa das aulas, que estão atentas nas aulas, mesmo sem entender às vezes, volta de novo, irmã Edna, e cada pessoa que tem participado desta aula teológica. Eu quero abençoar a vida destas irmãs e irmãos. Eu quero profetizar a paz e a luz, o poder de Deus se manifestando na vida destes irmãos, e eles contemplando a glória de Deus,
a unção de Deus, a manifestação de Deus. Meu Pai, que o Senhor toque em cada um com teu poder, porque a tua palavra diz nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não tens que lutar contra sangue nem carne, mas sim contra os principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então estamos aqui para clamar, para invocar o teu poder, para pedir ao Pai, porque a tua palavra diz: examinai as Escrituras, porque julgai ter nela a vida eterna, e é ela mesma que testifica do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, abre a mente do teu povo, abre a mente para buscar conhecimento na tua palavra, abre a mente para aprender as Escrituras sagradas, abre a mente para aprender o que está escrito na tua poderosa e digníssima e magnífica palavra de Deus, porque a tua palavra, ela é inerrante, a inerrante palavra de Deus. Rabalabashuri canta labassuri rabacheia. Meu Pai, eu quero te apresentar todos que fizeram pacto com Deus, todos que fizeram oração, todos que estão no caderno de oração, todos que estão precisando de um socorro, de uma ajuda, de um amparo. Eu quero te apresentar, meu Pai, a vida, Senhor, desta irmã, Pai, na qual a Edna mandou pedir oração porque ela está com câncer. Meu Deus, cura, meu Pai, porque Tu és o médico dos médicos. E eu acredito, meu Deus, que o Senhor tem o poder de curar a vida desta mulher. Ó Pai, eu quero te apresentar em Tuas mãos, pois ela mandou o vídeo, ela mandou o nome, ó Pai. Eu te apresento nas Tuas mãos e eu digo, ó Pai, Tu tem o poder do milagre nas mãos. Tu tem o poder do milagre na mão, Pai, para curar, para fazer milagre na vida desta mulher que está de câncer. Cura, meu Pai. Eu oro em nome de Jesus, porque a Tua palavra diz: tudo o que pedires em meu nome, em nome de Jesus, crendo, recebe. Eu acredito no poder da palavra do Verbo vivo. Eu acredito no poder da palavra daquele que morreu na cruz do Calvário, ressuscitou e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Eu oro agora, meu Pai, para que o Senhor opere este milagre e para que a Edna possa testemunhar o milagre. O médico disse para esta mulher que ela tem pouco tempo de vida, mas eu acredito que o Senhor é o Deus do milagre e pode curá-la. Em nome de Jesus, eu clamo a Ti agora, ó grande Shalom Adonai, Deus da paz, Deus do amor, Deus da paz, Deus da santidade, Deus da magnitude, Deus do poder, Deus da glória, Deus da manifestação divina, Deus do poder maravilhoso e eterno. Eu clamo a Ti porque eu sei que o Senhor tem o poder de mudar a vida e a história destas pessoas. Eu clamo a Ti agora, Pai. Eu invoco o Teu poder e digo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, faz o Teu milagre. Faz a Tua obra pelo poder daquele que morreu e ressuscitou. É isso aí. Se você está gostando da aula teológica, você compartilha pelo WhatsApp. Você compartilha também pelo YouTube. Você coloca lá no YouTube, ó, Igreja Evangélica Chamas Vivas sobre o Altar. Aí você não é inscrito ainda. Aí você vai se inscrever no meu canal. Você vai dar um like e você vai deixar o seu comentário. Se você quer também me seguir no Instagram, você vai colocar Pastor Fábio Silva 11. Pastor Fábio Silva 11. E você me segue no Instagram. E em breve eu vou estar seguindo você também no Instagram. Amém?
Eu quero falar com vocês neste exato momento, agora neste exato momento, que estamos precisando da ajuda de vocês para a construção da Igreja Evangélica Chamas Vivas sobre o Altar, lá em Itapevi. Então, se você deseja cooperar, você coloca nos comentários aí, pastor, coloca o número da conta e eu vou estar passando para vocês, ok? Então, um grande abraço, vamos para a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja nos corações de todos vós, e vocês dizem amém.